Como eu passei no vestibular de medicina, eu fiz o colégio, fiz um ano de cursinho e acabei passando na Unesp, e também na Federal do Ceará. Acabei escolhendo a Unesp porque era mais perto aqui da minha região, aqui no estado de São Paulo. E bom, vamos lá. Eu elenquei esses três fatores como principais: preparar, testar e reavaliar. A gente pode continuar no meio do caminho também. Eu acho que a preparação talvez seja um dos mais importantes, porque eu já ouvi aquela frase assim: se você vai cortar uma árvore, é melhor que você gaste mais tempo afiando o machado do que você só ir direto na árvore. Então, assim, você tem que ter um planejamento. Planejamento. E realmente não tem um único jeito certo. Tem jeitos certos para pessoas certas. Então, o que eu recomendaria, por exemplo, se você está iniciando o cursinho, ou se você está no terceiro ano, é gastar um tempinho preparando, desenhando um cronograma, tentando entender como que você aprende melhor, como aprender. Então, esses assuntos são assuntos que podem ser levados podem ser outros vídeos bem longos, mas assim, aprender sobre aprender é uma coisa muito importante que a gente muitas vezes esquece e não dá atenção. Então, preparar-se antes de tentar vencer assim por força bruta é muito, muito, muito importante. Então, coisas importantes da preparação que eu posso apontar é planejamento, fazer um calendário, fazer um programa de simulados, tentar estabelecer metas de questões. E isso eu nem falei também em relação a escolher as instituições, as faculdades que você quer prestar, pensar como que a faculdade vai se encaixar na sua vida, se você pretende ficar em outro estado que você mora. Então, assim, a preparação para uma aprovação no vestibular de medicina vai muito além de fazer questão, assistir aula. Vai de, de pensar e repensar a respeito de escolhas de vida, de onde você quer fazer, com quem você quer estar, tudo bem? E toda essa preparação aqui que eu recomendo fazer antes de você pular direto nos livros, nas questões, elas deve ser testada. Porque como você vai aprender várias coisas diferentes, você tem que testar e testar. Ou seja, você não sabe se vai funcionar. Você não sabe se estudar por videoaula, se estudar por livro, se estudar por questão somente, se estudar por método X, Y, Z, vai dar certo. Mas, se você não tentar, você não vai saber. Tá? E realmente não tem uma receita de bolo que todo mundo pode seguir. Senão, alguém já teria feito essa receita e venderia. Mas cada um tem o seu jeito diferenciado de estudar e aprender e decorar as coisas, tá bom? Então, depois que você prepara um esquema de estudo, tá? Você testa ele, vê se funciona. E depois de testar, você tem que reavaliar. Ou seja, funciona? Está dando resultados? Está dando resultados? Com questões, simulados, estudar em grupo. Se você vê que seu conhecimento está avançando e você está conseguindo notas melhores, você pode dizer que está funcionando, tá bom? Porque, assim, na verdade não tem jeito certo de dizer na vida se uma coisa funciona ou não, exceto testando e vendo. Infelizmente, para vestibular é muito isso, assim, é uma prova. Isso não mede se uma pessoa é mais ou menos inteligente, mas mede se a pessoa sabe resolver aquelas questões ou não, tá certo?
Eu vou tentar dar um exemplo assim com base nas coisas que eu fiz. Bom, preparação. Então, no meu ano de cursinho, no começo do ano, eu fiz todo um cronograma tentando marcar as matérias que eu ia estudar, tá bom? E eu seguia mais ou menos o cronograma que foi feito do cursinho. E eu alocava as matérias que no ano anterior eu tinha feito pior. E eu dava mais tempo, mais questões para eu poder treinar. Ou seja, se você treinar o que você já é bom, você não vai conseguir se aprimorar em outras áreas, tá certo? Então, no começo do ano eu já desenhei várias. E assim, é coisa de gastar as férias, sabe? 2 semaninhas vendo vídeos no YouTube do como estudar, como se preparar. O pessoal às vezes disponibiliza planilhas do Excel mostrando como que tem que fazer. Então, assim, conhecer técnicas diferentes, pessoas diferentes, conversar com quem passou antes ou não, para você ter uma visão diferente. E se você tem vários pontos de vista, você consegue identificar aquele que você se identifica mais, tá certo? Então, uma boa preparação, gastar um bom tempo para preparar, assim, separar os materiais, pensar o que vou estudar quando, tá certo? E também na preparação, eu colocava a meta mínima de mínimo um simulado por semana, tá bom? Desde o começo do ano. É uma maratona. Se você está acostumado a sempre fazer aquelas 60, 90 questões, até 100 ou até, né, provas no final de semana, questões numa semana, questões na outra semana, você tem que ir pegando essa prática e tem que ganhar o fôlego, sabe, para esse tipo de coisa. Sim, eu tentei fazer as metas de questões, não faça metas inalcançáveis. Se você estabelecer metas inalcançáveis, eu tive esse problema, eu só me sentia triste, sentia que eu não estava conseguindo acompanhar o plano que eu tinha feito e ficava frustrado. Então, é melhor começar devagar e de forma constante do que estabelecer uma meta inalcançável, conseguir fazer, sei lá, 1, 2 semanas e depois ir perdendo. Então, devagar e sempre. Vendo as diferentes técnicas sobre preparação, eu testava e sempre reavaliava ao longo do ano. Então, coisas que eu acabei adicionando no meio do caminho, flashcard. Então, eu pegava uma folha 4, dividia, fazia vários, cortava e colocava perguntas simples para respostas simples. Flashcards são bons para aquelas perguntas diretas, sabe? O que é isso? O que significa isso? Qual que é o valor para tal? Qual que é a fórmula tal? No começo eu fiz flashcards errados. Eu colocava uma pergunta que era um pouco mais abrangente e atrás era um monte de resposta. Então, assim, eu não lembrava das coisas e dava errado. Então, perguntas diretas e respostas diretas. E eu fazia bloquinhos, eu pegava elástico e colocava uns bloquinhos. E eu ia colocando numa caixinha assim, e todo dia eu ia revisando um bloquinho. Eu revisava os mais antigos primeiro. Eu meio que fazia um ciclo assim. Então, ao longo do tempo, tem aquela técnica de espiral, sabe? Eu via um flashcard aqui, e depois eu só via ele de novo mais para frente. Depois só via ele de novo mais para frente. E depois eu só via ele mais para frente. Ou seja, eu fazia como se fosse uma revisão espaçada, que é uma das técnicas de estudo que a gente tem. Tem um gráfico clássico, né, de retenção de informação, retenção de memória. Se você vê uma vez, você esquece logo depois. Mas se você vê uma outra vez, você esquece mais devagar. Se você vê uma outra, terceira vez, você esquece mais devagar. Entendeu? Revisão espaçada e questões. Questões.
revisão espaçada. E sempre reavaliando as suas opções. Será que está funcionando mesmo? Será conversar com outros? Entender se as outras pessoas têm outras dicas, tá bom? Estudar em grupo, uma coisa que funciona também. Então, sempre estar aberto a novas ferramentas, estar aberto a novos métodos, estar aberto para formas diferentes de se aprender, tá certo? E também, nesse meio tempo, a gente tem que estar muito bem em relação à nossa saúde física e mental. Se você não cuidar da sua saúde, não fazer caminhada, alongamento, yoga, musculação, natação, não ter tempo para o seu lazer, fazer terapia se for necessário, conversar com seus amigos, sair com seus amigos, a gente não é de ferro e a gente fica meio doido quando a gente fica muito imerso nesse tipo de coisa. A gente não foi feito para ficar várias e várias horas estudando, né? Então, a minha rotina no meu ano de cursinho era basicamente... O meu cursinho era tarde, era tipo das 13 às 21, mais ou menos. Então, eu acordava cedo, das 6 horas, mais ou menos. Aí, tomava um banho, café da manhã, já era umas 6h40. Aí, desse período até umas 11 horas, 11h30, eu estudava. Fazia questões, lia. Sabe aquela coisa de fazer um número mínimo de questões, fazia, que não entendia, eu ficava inventando mnemônico e tal. Depois eu ia pro cursinho, das 13 às 22. Às 21. Mas eu acabava chegando às 22 em casa. 22 em casa, eu jantava, tomava um banho. Já eram umas 10h40. E eu geralmente assistia um episódio de um seriado que eu tinha, que eu gostava. Fazia isso durante a semana. Durante o final de semana tinha um sábado que eu descansava, geralmente, e no domingo era dia de simulado. E era fazer isso várias e várias vezes. Tentando manter a saúde física, a saúde mental, fazendo as questões, os simulados, fazendo flashcard, fazendo a revisão espaçada, conversando com outros, estudando com outras pessoas. E se você mantiver uma certa constância, os resultados eles saem naturalmente. Eu quero que saibam que a prova, ela mede quem é resolvedor de questões. Então, não é nada do outro mundo. É quem consegue resolver o maior número de questões que o pessoal determinou que seria relevante para os vestibulares, tá bom? O que fica de mensagem final? Eu acho que a gente tem que ser paciente com nós mesmos. A gente tem que dispor um bom tempo para a gente pensar como aprender e fazer um calendário e tentar seguir da maior forma possível, melhor forma. Não criar metas inalcançáveis, senão você só fica frustrado. Fazer questões, os simulados e sempre reavaliando o que precisa ser melhorado, o que está funcionando, o que não está funcionando. E sim, se não está funcionando, beleza. Não gostou de flashcard, não gostou de videoaula, prefere ler em livro e tal. Ok, cada um tem um jeito diferente. Mas no final das contas a gente tem que manter a saúde física e mental em dia, porque o vestibular é somente uma prova que mede quem sabe fazer prova. Tudo bem? E eu acredito muito que as coisas acontecem como devem acontecer, sabe? Eu queria muito passar num lugar, acabei passando em outro.
eu não queria, eu fui meio que a contragosto na época, eu achava que me sentia um fracassado. Mas eu acho que a vida ela acaba se desenrolando de formas que a gente não consegue prever. Eu escutei essa frase hoje, sim, fazer previsões é muito difícil, especialmente previsões sobre o futuro. Ou seja, não dá para prever o futuro. E a gente não sabe o que realmente é bom para nós, tá bom? É isso, gente. Qualquer coisa, estou aqui. Muito obrigado.